Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um módulo do nosso curso completo de gramática. Agora nós vamos estudar o período composto. Pessoal, esse módulo é bem importante, bem interessante, né? Cai em concursos com muita frequência. E um aviso que eu quero dar para você é o seguinte: se você não fez o módulo de período simples, né, você não vai conseguir entender esse módulo de período composto. Até porque aqui nós não vamos explicar para você o que é um sujeito, o que é um predicado, nós não vamos dizer o que é objeto direto. Nós já estamos supondo que você já saiba. Então, se você não estudou período simples, pare, volte para o módulo de período simples, porque você não vai conseguir ter êxito, muito êxito. De repente você pode até entender, né, mas vai ficar mais complicado, né? E outra coisa também, né, de preferência, que você tenha estudado também as conjunções, né, porque nós vamos precisar aqui do conhecimento de conjunções na hora que nós estivermos estudando as orações adverbiais, ok? Então, dados aí os devidos recados, vamos aqui começar o nosso curso. Antes de nós entrarmos no assunto de período composto propriamente dito, nós vamos aqui ver alguns conceitos, pessoal, que eles são importantes para que a gente possa entender melhor. Olha aí, ó. Primeiramente, vamos conceituar frase. O que é frase? Olha só, frase é todo enunciado linguístico de sentido completo capaz de estabelecer comunicação. Pode ser formado por apenas uma palavra ou por um conjunto de palavras. Então, aquilo que você expressa, aquilo que você fala e é capaz de estabelecer uma comunicação, você consegue se comunicar, né? Aquilo é uma frase. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, a palavra silêncio, veja, eu usei apenas uma palavra, mas esta palavra já diz alguma coisa. E você consegue entender que quando alguém fala silêncio, significa o quê? Todo mundo fica quieto, todo mundo fica para não fazer nenhum barulho, ou se estiver falando, que se cale. É mais ou menos isso que quer dizer silêncio, né? Silêncio total. Então veja, uma palavra apenas é suficiente para você entender, para estabelecer uma comunicação. Diga não às drogas. Olha só, é uma frase também que estabelece a comunicação. Ó. Que comida gostosa, né? Veja, estou expressando aqui algo, né? Exclamando alguma coisa. Sempre tive cuidado com os meus livros. Ok? Então, todas estas sentenças que nós colocamos aí podem ser consideradas como frases. Por quê? Porque tem o sentido de consegue estabelecer a comunicação. Existe um sentido completo. Então, a frase, ela tem alguma classificação. A classificação da frase é de duas formas, quanto ao sentido e também quanto à construção. Então, quanto ao sentido, a frase pode ser declarativa. O que é uma frase declarativa? A frase declarativa é aquela frase que faz alguma afirmação. Quando eu digo assim, ó, o site MJailton tem vários cursos. Olha, eu estou afirmando que o site MJailton tem vários cursos. Mas eu também posso dizer que o site MJailton não tem curso de direito, por exemplo. É uma afirmação, só que agora é negativo, né? Então, veja, eu estou declarando alguma coisa. Toda a frase declarativa, ela termina com um ponto. Então, eu estou declarando, afirmando alguma coisa, certo? Ou negando também alguma coisa, né? Imperativa, pessoal. Olha só. Saia desta sala, né? Tá dando uma ordem, né? Geralmente a imperativa está dando o verbo, ele fica no imperativo, ó, saia desta sala ou não saia desta sala, sempre com aquela ideia de ordem, né? Também temos as frases, quanto sentido, ela pode ser interrogativa. Ó, você já assistiu a este filme? Veja, tá perguntando alguma coisa. Você já assistiu a esse filme? Nós sabemos que as interrogativas elas podem ser tanto de ordem direta, como pode ser de ordem indireta. No caso aqui, nós temos o exemplo de uma frase interrogativa na ordem direta, né? Você já está perguntando diretamente. As frases também podem ser exclamativas. Olha só, estou estudando bastante. Veja, estou exclamando alguma coisa. E pode ser também optativa, né? Que Deus, no caso, Deus te abençoe. Pessoal, optativa é aquela que exprime um desejo, né? Não é uma opção, né? Parece que é opção, mas não é. É aquela que exprime um desejo. Ó. Deus te abençoe, seja feliz, vá com Deus. Então, são frases que exprimem desejo. Então, frases que exprimem algum desejo são chamadas de frases optativas, ok? Claro que você não tem que decorar isso aí, você só tem que entender, porque isso aí tudo vai de acordo com o sentido. Quanto à construção,
As frases podem ser nominais. O que são frases nominais? São aquelas frases que não possuem verbo, né? São formadas só por nome. Olha aí, ó, silêncio, por exemplo. Quando eu digo silêncio, você entende. Ó. Quando eu digo assim, ó, atenção, veja, eu apenas usei uma palavra, atenção, mas aí você já sabe, eu já consegui estabelecer alguma comunicação. Se de repente eu gritasse fogo, né, você ia saber, com certeza a pessoa ia correr porque estava querendo, sabendo que em algum lugar está pegando fogo. Socorro, quer dizer, alguém está precisando de ajuda. São frases que não precisam de verbo, né? Quando eu digo bem aqui, ó, que comida gostosa, ó, não existe verbo aqui nessa oração. Nessa frase, né? Mas é uma frase. Então são frases nominais. E existem aquelas frases verbais, né? Aquelas frases que possuem verbo. Esta aula é muito interessante, ok? Então, muito bem. Então, vimos aí a frase e a classificação da frase. Vamos ver agora o conceito de oração. Oração é o enunciado linguístico constituído em torno de um verbo, claro ou subtendido, ou de uma locução verbal. Então, como nós vimos na aula, agora há pouco, a frase ela pode ser tanto nominal como ela pode ser verbal. Já a oração, obrigatoriamente, ela tem que ter verbo, certo? A quantidade de verbos determina a quantidade de oração. Eu consegui. Olha aí, ó, é uma frase. É uma oração? É. Por que é uma frase? Porque eu consigo estabelecer uma comunicação. Por que é uma oração? Porque possui verbo. Toda oração, obrigatoriamente, tem que possuir verbo. E a quantidade de verbos determina a quantidade de orações. Olha só. Hoje está chovendo bastante. Existe verbo? Existe. Está aqui o verbo ser, o verbo estar, aliás, desculpa, esse verbo ser não. Está chovendo bastante. Sempre tive cuidado com os meus livros. Olha aí, também tem verbo. Cadê o verbo? Está aqui, ó. Ter, né? Então, uma observação, pessoal. Nem toda frase é oração. Quando eu digo assim, ó, parabéns, é uma frase, ok? Mas não é oração. Por que não é oração? Porque não tem verbo. É frase por quê? Porque eu consigo estabelecer uma comunicação. Existe um sentido completo. Ó. Que noite maravilhosa. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o quê? Uma oração. Desculpa, eu tenho uma frase e não tenho uma oração. Mas também, nem toda oração é frase. Se eu disser assim, ó, desejo. Pessoal, se eu disser somente desejo, isso aqui não é uma oração, não é uma frase. Isso aqui é apenas uma oração, mas não é uma frase. Agora, quando eu digo desejo que você faça uma boa viagem, aí passa a ser o quê? Uma frase e uma oração. Na verdade, duas orações, né? Por quê? Porque eu tenho dois verbos, o verbo desejar e o verbo fazer. Então, cuidado com isso. Ó. Nem toda oração é uma frase. Para ser frase, tem que ter um sentido, tem que estabelecer uma comunicação. No momento que eu digo só a palavra desejo, eu não consegui estabelecer comunicação nenhuma. Ninguém entendeu o que eu digo. Por quê? Porque a pessoa vai perguntar, deseja o quê? O que você deseja? Aí sim você vai completar com o sentido, beleza? Então, aí. Então, nós já vimos o conceito de frase, de oração, agora nós vamos ver o conceito de período, né? O que é período, pessoal? É o enunciado constituído de uma ou mais orações. Naquela frase que nós vimos ali, ó, desejo, né? Observa, desejo que você seja feliz. Acho que foi isso, deixa eu ver aqui. Desejo que você faça uma boa viagem. Nós temos ali um período, né? Com duas orações. Então, o período é o enunciado constituído de uma ou mais orações. Logo, eu entendo que o período obrigatoriamente tem que ter o quê, pessoal? O verbo. Por quê? Porque precisa ter uma oração e toda oração tem que ter verbo. O período, pessoal, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser um período simples. É aquele período que é formado apenas por uma oração. E não importa o tamanho da frase. E o que determina a quantidade de orações mesmo? É a quantidade de verbos. A quantidade de verbos vai determinar a quantidade de orações. Se eu tiver uma frase desse jeito aqui, ó, na rua direita, diante das lojas mais elegantes da capital paulista, transita um carro aberto com 4 rodas de borracha. Pessoal, essa frase enorme aí, ela só tem um verbo. Qual é o verbo? Olha aqui, ó, o verbo transitar. Ó, transitar. Então, aqui, na verdade, embora a frase seja enorme, né, o período seja longo, mas só existe uma oração. Então, eu posso chamar isso aqui de quê? De período simples. Tá? E tem também o período composto. O período composto é aquele formado por mais de uma oração, ou seja, por mais de um verbo. Olha isso, ó. Só irei à praia se não chover. Ó. O verbo ir e o verbo chover. Ó.
Só irei à praia, desculpa, se não chover. Tá? Então, o período composto, ele pode ser classificado de três formas. Ele pode ser período formado, aliás, por três formas: coordenação, por subordinação e coordenação e subordinação. Então vamos ver aqui, ó, período formado por coordenação. Por coordenação, as orações elas são sintaticamente independentes, ou seja, não exerce função sintática em relação a verbos, nomes ou pronomes de outra oração. Há tão somente uma dependência semântica, ou seja, de sentido, entre as orações do período coordenado. Quando eu digo assim, ó, Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. A obra nasce. Nesse caso, quantas orações eu tenho aqui, pessoal? Tenho três, ó. Deus quer, ó, o verbo querer, o verbo sonhar e o verbo nascer. Três orações. É um período composto e é um período composto por coordenação. As frases, né, as orações, elas são independentes. Ó. Deus quer, independente. Ó. O homem sonha, independente. A obra nasce. Então, esse período todo aqui é formado por coordenação. As orações estão coordenadas entre si, mas não existe uma relação de dependência. No caso, só uma dependência de semântica, no caso, de sentido. Também o período pode ser formado por subordinação. As orações, nesse caso, as orações elas são sintaticamente dependentes, ou seja, uma exerce uma função sintática em relação a verbos, nomes ou pronome de outra oração. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, espero que você volte logo. Observa que nesse caso aqui, ó, existe uma relação de dependência. Ó. Eu espero. Quando eu digo eu espero, ó, eu tenho aqui, ó, uma oração, ó, um verbo, outra oração. Ó, volte logo. Dois verbos, portanto, duas orações. Nesse período aqui, ó, você observa que eu tenho aqui uma dependência. Eu espero, mas eu espero o quê? Que você volte logo. As orações, elas são dependentes uma da outra, para que possa completar o sentido da outra. E ela e mais, ela exerce uma função sintática em relação, né, à outra. Nesse caso, nós não vamos analisar que função sintática é ainda, vamos analisar lá na frente. Só para você entender o que é, qual é a diferença entre a coordenação e a subordinação. Na coordenação, não existe dependência. A frase já tem o seu sentido completo como um todo. Não existe uma dependência sintática, existe uma dependência apenas semântica, uma dependência de sentido. No caso da subordinação, existe uma dependência sintática e, consequentemente, uma dependência semântica. Ou seja, uma frase, uma oração vai completar o sentido da outra, ou seja, uma oração ela vai dar uma função sintática para a outra, ok? Então, temos também um período formado por coordenação e subordinação. Ó. É o período que apresenta tanto a coordenação como a subordinação. Ó. Fui ao supermercado. Pessoal, fui ao supermercado, não tem sentido completo? Tem. Aí, olha só, e comprei. Quando eu digo assim, ó, comprei o quê? Ó. Então, em relação, ó, um verbo, ó, fui ao supermercado, fui, comprei e estavam. Três verbos, três orações. Então, essa oração aqui, ó, ela é coordenada com esta, mas esta com essa, elas são subordinadas. Então, aqui existe o processo de coordenação e o processo de subordinação. Então, na próxima aula, nós já vamos começar a estudar as orações coordenadas. Então, até a próxima aula.